Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos todos aqui. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à comunidade Espírita Ramatiz. Alguém está vindo aqui pela primeira vez? Se manifeste. Todo mundo já conhece a comunidade? Então, que ótimo. Então, muito bem-vindos para essa nossa conversa fraterna de hoje, né? Então, esse é o momento que a gente tira, em meio às nossas férias, né? Julho é um mês que a gente costuma falar de férias, a gente tira um pouco para a gente refletir, para a gente conversar um pouquinho, para a gente escutar e muito mais do que escutar, para que a gente possa praticar. O convite é sempre para a ação. E hoje a gente vai estar muito mobilizado por Emmanuel. O tema da nossa conversa fraterna vai ser a semente. Então a gente vai falar um pouquinho por que a semente é tão importante e por que a gente precisa se mobilizar e se inspirar na natureza e principalmente na semente. Emmanuel vai nos mostrar um pouquinho isso nessa nossa conversa. Mas para iniciar, eu sempre gosto da gente se perceber, né, enquanto estamos chegando aqui. Eu acho que cada um está vindo de um lugar. Tem muita gente que está vindo de casa, tem gente que está vindo do trabalho, tem gente que está vindo, sei lá, de alguma reunião, está vindo de N lugares, né? E aí a gente precisa se inteirar, ficar presente aqui, né? Então, quando a gente escolheu estar aqui nesses 40 minutos, é um pouco um convite para que a gente possa refletir, mas para que a gente possa estar inteiro, possa estar presente. E como a gente vai falar de sementes, né? Como a gente vai falar desse plantio, dessa semente que é tão minúscula, né? A gente está vendo ali aquelas sementinhas que eu estou imaginando que deve ser de feijão, não sei. Eu queria que vocês pensassem, para que a gente possa fazer esse nosso check-in antes da nossa vibração inicial, que vocês pensassem olhando para o dia de hoje, para o que a gente fez desde a hora que a gente acordou até esse momento atual. O que nós, e aí eu me incluo nessa reflexão, o que nós plantamos? O que eu plantei hoje? O que eu fiz hoje que eu possa dizer que foi um plantio? E eu queria que a gente trouxesse essa memória. Sabe aquele bom dia que a gente deu? Sabe aquele abraço que a gente deu em alguém? Sabe aquela ligação que a gente fez? Tudo isso são plantios. A gente vai descobrir, tudo isso a gente vai plantando. São pequenas sementes. Então eu queria que vocês pensassem, né, trouxessem, olhassem para o dia de hoje. E a gente está com uma dificuldade de olhar. Não sei vocês, né? Eu vou falar de mim. Às vezes, da gente fazer memória do que a gente fez no dia, eu tô com uma dificuldade tremenda. Gente, o que que eu comi no café da manhã hoje? A gente precisa fazer um esforço muito grande para trazer isso para a memória. Então, eu queria que a gente fizesse esse esforço para que a gente pudesse já começar pensando quais são os nossos plantios, qual foi o nosso plantio de hoje, o que que a gente plantou. E aí, com uma ação prática, né, com uma atitude prática desse iniciozinho, às vezes a gente está muito distante, né, tem muita gente aqui, mas todo mundo está um pouquinho distante, a gente podia só fazer um movimento e dar uma boa noite para quem está do lado da gente, se há alguém que a gente já conhece, pode dar uma boa noite, olhar para trás, dar uma boa noite para alguém, né? Porque eu acho boa noite, boa noite. Que assim a gente vai acolhendo e sendo acolhido, né? E é tão bom a gente sentir, né, esse carinho, né? Às vezes é só esse boa noite que a gente estava precisando para a gente falar, nossa, vai ser legal. O de hoje não foi lá grandes coisas, mas agora a coisa vai melhorar. Então é um pouco disso, é um pouco desse movimento que a gente vai conversar hoje, dessas pequenas sementes que a gente lança e que a gente vai se movimentar. E a gente inspirados, né, nesse gesto fraterno, a gente se coloca à disposição sempre da espiritualidade amiga e a gente já começa agradecendo a Ramatiz, agradecendo a toda a equipe dessa casa que nos favorece e nos possibilita fazer essa reflexão. Agradecemos a Mestre Jesus por nos guiar e por ser o nosso farol. E pedimos
que a gente possa acolher no nosso coração todas as novidades, né, que a gente possa perceber nessa conversa fraterna. E muito mais que acolher, a gente possa agir, colocar em prática, ser semente de amor na vida dos nossos irmãos. Que assim seja. Então, bora lá. Então, vamos falar um pouquinho, vamos continuar falando um pouquinho da importância da semente, né? Já que a gente já fez o nosso primeiro movimento aqui, e é sempre bom a gente fazer memória de onde que nós estamos tirando a nossa reflexão, né? A comunidade, nós começamos fazendo uma reflexão com o Caminho Verdade e Vida, né, que é da coleção Fonte Viva, e agora eu acredito que todas as nossas palestras, todas as nossas conversas fraternas já estão no livro, na obra Pão Nosso. Então, basicamente, a gente ainda está. Pode ser que a gente ainda tenha alguma reflexão do Caminho Verdade e Vida, mas essa que a gente vai fazer hoje já é do livro Pão Nosso. Como eu sempre falo, é uma obra psicografada por Chico, né? Emmanuel e Chico, lá de 50, mas que ressoa e vai ressoar nos nossos corações até hoje. São ensinamentos, né? Emmanuel sempre nos ajuda nessa reflexão para a nossa vida. E fica o convite também para vocês, toda essa coleção a gente tem aqui na nossa livraria, e quem estiver procurando algum livro para poder fortalecer a fé, colocar lá no Evangelho no Lar, essa obra, essa coleção, ela é muito boa, porque elas são textos curtos, mas são textos que nos provocam, na ideia do provocar para ação mesmo, nos mobilizam para ação, que é, né, o que a gente é convidado a todo momento. A todo momento a gente é convidado, estamos na Terra, estamos nesse planeta, né, de regeneração, né, de provas, expiações, agora caminhando para a regeneração. Então, a todo momento nós somos confrontados para que a gente seja mais amoroso, mais cuidadoso, para que a gente semeie o bem. Esse é o grande convite para a gente. E aí essa reflexão vai ser pautada pelo livro Pão Nosso. E eu sempre, na lógica, quando eu preparo essas conversas, que essa conversa primeira é comigo, né? Então, a gente está aqui justamente porque a gente precisa mais. Eu ouço primeiro, penso primeiro, porque essa reflexão é sempre para mim. Então, quem está aqui, vocês podem ter certeza que as reflexões são sempre para a gente, sempre passam pela gente. E aí, quando eu fiquei pensando, eu sempre gosto de colocar uma pergunta no início dessas conversas, porque eu acho que as perguntas também nos mobilizam a pensar, nos mobilizam a... Quando alguém nos pergunta, imediatamente eu tenho que pensar numa resposta, ou talvez sim ou talvez não, mas eu tenho que pensar, refletir sobre. E hoje, eu queria que a gente pensasse, já que a gente vai falar da semente, eu queria que a gente pensasse o que nós estamos semeando pelo nosso caminho. O que a gente está semeando no nosso dia a dia? Como a reflexão que a gente fez no início, né? O que eu fiz? O que eu semeei no dia de hoje? Então, todo dia a gente vai semeando. E geralmente a gente já sabe, né? Quando a gente semeia, a gente colhe. Então, eu queria que nossa reflexão, para além dessa conversa de 40 minutos, 45 minutos, vocês continuem pensando: o que eu semeei amanhã, no final do dia de amanhã? O que eu semeei hoje? O que eu fiz hoje? Né, que fez um pouco de diferença, que a gente vai ver que é mínima, meus irmãos. A gente não precisa fazer algo grandioso. O mínimo que a gente fizer, a gente já está se mobilizando para o bem e para o amor. Bom, então é isso que eu quero que depois vocês continuem pensando sobre essas sementes. E quando a gente fala de semear, tá pequenininho, mas eu só busquei no Evangelho a quantidade de passagens que o Mestre Jesus utiliza a semente para nos ensinar. Semente, sabe, tão pequenininho, vocês viram lá na imagem inicial, depois vão aparecer outras, mas por que essa semente que é tão pequena, mas ao mesmo tempo é tão grandiosa nesse movimento de nos ensinar alguma coisa? E aí, eu só fiz um recorte, eu trouxe 4, mas tem inúmeras. Depois, se vocês colocarem lá no Google, assim,
Semente na Bíblia, como semear na Bíblia, né? Eu busquei algumas que eu já conheço, mas eu tenho certeza que se a gente fizer essa pesquisa, vocês vão encontrar um monte. Lá em Mateus ele fala, porque a fé de vocês, ele respondeu, né? Porque a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Então, está usando o grão de mostarda para falar assim um pouco da nossa fé. Se a gente tem fé, meus queridos amigos e amigas, nada será impossível para a gente. E aí depois ele diz, como compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrever? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra, lá em Marcos 4. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear, todo mundo conhece a parábola do semeador, né? E ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo acordado, a semente germina e cresce, embora ele nem saiba como. Então já são algumas dicas. Por que a semente é importante, né? Por que a semente, simbolicamente, ela é importante para o nosso aprendizado? E a gente vai vendo. Então, só fiz um recorte para mostrar o quão simbólico o Mestre Jesus, nos seus ensinamentos, no seu processo de nos deixar, né, o evangelho de amor para cada um, para que a gente possa seguir, né? Então, ele como nosso modelo, como nosso guia, quando ele deixa esses ensinamentos é justamente para, sabe, dar aquela chacoalhada na gente, sabe, acordar a gente para a vida. Às vezes a gente está reclamando muito, às vezes a gente está achando que a nossa dor ela é a maior, né, de que todas. Sim, ela é única. Saibam e tenham a certeza absoluta, ninguém vai conseguir mensurar a dor do outro. Ninguém consegue mensurar minha dor e eu não consigo mensurar a dor de nenhum irmão. Mas a gente pode, a partir da fé, como ele já disse ali em cima, a gente pode ir mudando essas, movimentando isso, né? Movimentando essa dor, acalmando essa dor. Mas essa sempre é uma escolha nossa. Sempre sou eu que vou fazer essas escolhas, né? Eu quero viver no vitimismo ou eu quero me movimentar para sair disso. Então essas são sempre escolhas individuais, porque tudo está dentro da gente, nada está fora. Tudo está dentro. Então, se a gente puder fazer uma reflexão, sempre que a gente estiver num momento de uma colheita não tão bacana, se a gente olhar para dentro da gente, com carinho, com amorosidade, sem julgamento, porque nós nos julgamos muito, né? A todo momento. Então, se a gente olha para dentro da gente dessa forma, com amorosidade, a gente vai encontrar as respostas que a gente procura. Tá bom? Então, só para mobilizar um pouquinho essa nossa conversa. E Emmanuel, ele sempre começa com um trecho evangélico. É a partir de um trecho evangélico que ele vai, né, tecer um pouquinho a conversa, essa conversa conosco. E ele escolheu esse trecho de Paulo, lá para a comunidade de Coríntios, quando Paulo fala assim: quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Quando ele pega, claro que essa parte ela tem ela está dentro de um contexto, mas para esse contexto que Emmanuel quis trazer para a gente, para a nossa reflexão de hoje, ele está falando simplesmente assim, olha, quando você vai semear, você não vai semear algo pronto, você não vai semear um corpo que ainda há de nascer, você vai semear a semente. Sabe, simples assim? Quando a gente vai plantar alguma coisa, talvez, e aí a gente vai descobrir se isso é ok ou a gente precisa melhorar, talvez a gente já está projetando lá no futuro. Mas talvez, se eu tiver a consciência que é uma simples semente que eu vou plantar e que dali vai acontecer inúmeras coisas, deixo a natureza agir, talvez aí eu ganhe muito. Que é um pouco do convite de Paulo, né, para a gente. Quando a gente vai semear, não vai pensando antes o que vai acontecer. Semeia, só semeia. Por que que ele fala isso? Porque semear, ele é um movimento inicial, é um passo, né? Há um processo inteiro
da semente até a árvore, até o fruto. Semear é só um pequeno passo de um processo. Quando a gente, não sei se vocês, eu trabalho na educação, e aí, quando eu estava em sala de aula diretamente, a gente tem um planejamento, que a gente vai planejar uma aula, planejar, aí tem os passos desse planejamento. Então é como semear. Eu não vou pensar, eu penso na aula como um todo, mas eu penso que primeiro eu tenho que fazer uma, sei lá, uma acolhida daqueles alunos. Às vezes eu preciso fazer uma atividade mais lúdica, se for a primeira aula do dia, 7 horas da manhã, para acordar o povo, né, para dar uma mexida. E aí eu posso fazer um trabalho de grupo. Mas para eu pensar no todo, eu tenho que ir passo a passo, passo a passo. Assim como em todas as profissões, a gente tem os procedimentos que a gente precisa seguir. A gente não vai operando, a gente não opera, o médico não opera de uma vez. Tem todo um procedimento, tem um começo, né? E na natureza, nada acontece de uma hora para outra. Olha que legal isso. Nada acontece na natureza de uma hora para outra. E aí tem um primeiro movimento que a gente precisa saber, né? Que a gente precisa exercitar, que é o do saber esperar. Às vezes a gente planta hoje, eu quero meu emprego amanhã, hein? Eu quero casar depois da manhã. Eu quero não sei o quê depois da manhã. E aí a gente não consegue esperar, né? E o esperar não é ficar paradinho, sentadinho, ai, deixa o mundo girar, deixa a coisa acontecer, mas o esperar sempre no sentido de esperançar. Não é no sentido de espera, de ficar parado, mas de esperançar. Quando eu esperanço, quando eu tenho esse movimento de esperançar dentro de mim, as coisas acontecem, as coisas fluem, né? E aí a gente precisa valorizar esse tempo, sem queimar etapas, né? A gente sempre para a gente conseguir alguma coisa é com algo mais singelo, mais simples. A gente não vai o complexo, né? A gente não vai para as coisas mais complexas. A gente sempre começa pelo algo mais singelo, mais simples, e tudo isso tem a ver também com a lei do progresso, né? Tudo isso tem a ver com essa lei do progresso que rege, que é uma lei de Deus. E a gente vê o quanto que a nossa humanidade já progrediu, mas lá atrás foi só um passo, foi só um passinho que foi dado. E aí as coisas foram acontecendo, e isso a gente pode falar em diversas áreas, a gente pode falar na saúde, a gente pode falar na arquitetura, nas construções, na engenharia. Então, quanto hoje nós somos mais, nós progredimos mais, nós avançamos mais por conta disso. Porque lá atrás alguém semeou um pequeno grãozinho e hoje a gente colhe, né? E hoje a gente consegue colher, já que a gente já sabe que nós não retrocedemos, né? A gente sabe que a gente só avança. Então essas pessoas, esses cientistas que estão hoje conosco, claro, eles foram progredindo, né? Tá tudo gravado no nosso perispírito. Então a gente traz hoje tudo isso. Então, essas pessoas que nos ajudam olhando para a ciência, elas vêm nesse percurso de construção, nas diferenciadas encarnações, para chegar hoje e a gente já ter um avanço muito rápido, muito efetivo. E aí Emmanuel continua falando para a gente, olha, nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Então, Emmanuel está falando que a semente é uma sacerdotisa do Criador e da vida. Olha que forte isso, né? A sacerdotisa no sentido de que nos ensina alguma coisa. O sacerdócio nessa perspectiva do ensinamento, do movimento de ensinar e aprender. E ela coopera na evolução dos mundos porque ela transmite silenciosa e sublime lição, que é o que a gente vai olhar aqui um pouquinho, né? Se a gente for olhar para as características, o que talvez que com a semente, com esse processo a gente aprenda, a gente pode aprender com a semente a ser mais resiliente,
Pensa se ser jogado lá na terra, vai, dá teu jeito, dá teus pulos aí e se transforma numa árvore frondosa que vai me dar frutos. Pronto, se vira. Pensa como a semente é resiliente. Pensa em como a semente também é corajosa. Plantamos lá, vocês viram lá no início, planta, deixa ela, deixa a natureza agir, né? Deixa a natureza tão sábia agir. Pensa como a semente tem uma força multiplicadora. Daquela coisinha ali, vem uma árvore frondosa, vem, depois disso pode vir frutos, pode vir flores para nos iluminar a nossa vida, né? Tantos ipês que a gente está vendo, né? E às vezes a gente está num dia tão, sei lá, meio cinza, né? Que aí, lembrando que quem coloca os dias também somos nós, quem coloca essa coloração somos nós, a gente vê um ipê e fala, gente, por que eu não agradeci hoje, né? Pela natureza, por eu ter acordado, pela minha vida. Então a semente também provoca isso na gente, é paciente, opera em silêncio. A semente não está ali gritando, ó, estou aqui, sou melhor que todo mundo. Ela é humilde. Está ali operando em silêncio. Quando você vê, uai, gente, plantei anteontem, já está desse tamanho. Ela está ali operando em silêncio, né? É perseverante, paciente, tem a força criadora da vida, talvez isso. Por isso que o Mestre Jesus utiliza tanto a semente para nos ensinar. A semente tem a força criadora da vida, né? A partir do momento que eu planto ali, a vida vai florescer, algo vai sair bacana, né? E nos ensina muito porque ela sacrifica-se para se tornar árvore, para se tornar fruto. Então tem todo um processo de também de sacrifício. Ela deixa de ser o que era para ser algo novo. Então, quando Emmanuel fala da semente como sacerdotisa, né, nos ensinando, eu pensei um pouco nessas qualidades. Obviamente que existem outros, vocês podem estar pensando também em outras qualidades que a semente tem, mas eu pensei nelas, né? Que são qualidades e são elementos que a gente está precisando resgatar muito na humanidade, né? Estamos precisando resgatar a nossa resiliência, talvez a nossa coragem, a nossa força multiplicadora no amor, no bem, né? Às vezes a gente fica tão imerso nas dores e nas dificuldades, então a gente vê o externo, né? De uma forma tão, tantas coisas estão acontecendo, tantas lutas, tantas guerras, você liga um jornal e você fala assim, meu Deus do céu, como que alguém conseguiu fazer isso com outro ser humano? E você fica mais mal do que você já estava, né? Então eu acho que a gente precisa fazer essa movimentação e tem que começar por alguém, que seja pela gente, que seja pela gente que está aqui nesse movimento amoroso de cuidado, né? Nós estamos aqui porque a gente escolheu nos cuidar. E quando eu cuido, eu faço o movimento também de cuidar de quem está com a gente. Eu já falei isso várias vezes, eu acho que quem já participou, já teve aqui em outras conversas, eu sempre falo, a gente não consegue mudar ninguém. Eu não mudo ninguém. E esse é um movimento que a gente precisa mudar muito, né? Na nossa mente, porque a gente acha que a gente consegue mudar alguém. A gente não muda ninguém. Eu quero que essa pessoa seja assim. E sinto te avisar que não vai acontecer, não vai rolar, não vai acontecer. Mas o que acontece realmente? Eu me mudo, eu mudo, eu faço as mudanças em mim. E aí, as mudanças em mim vão ser tão bacanas, tão legais, porque as mudanças são internas, né? Elas nunca são externas, elas são internas. Então, eu planto tanta coisa bacana aqui em mim que eu quero florescer, que o outro vai perceber e o outro vai, a partir da minha mudança, fazer os movimentos que ele tem que fazer. Ou ele vai mudar ou não vai mudar, porque aí é cada um fazendo os movimentos que dá conta. A gente só faz aquilo que a gente dá conta, né? Então essa é uma máxima. A gente pode aprender, a gente pode fazer, mas eu só consigo oferecer o que eu tenho. Então eu só consigo oferecer, plantar algo bom, se eu estou germinando isso também,
né? Esse também é um grande movimento que a gente precisa fazer. E aí, quando aqui atrás a gente estava falando de que a semente opera em silêncio, eu lembrei muito da fala de Gesiel, que é o Estevão, né, no livro Paulo Estevão, quando ele fala assim, olha, Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Ele opera em silêncio mesmo, né? O nosso mestre, né? Deus, essa inteligência suprema, né? Que é a causa primária de todas as coisas. Eu acho que no iniciozinho, quem estava aqui passou alguns slides nos lembrando disso. Ele opera em silêncio. O movimento de Deus é silencioso, é cuidadoso, é amoroso. E a gente só precisa estar aberto para ouvir. A gente só precisa estar disponível para escutar. E quando a gente está, por mais, isso eu posso falar para vocês assim, ó, com toda a certeza do mundo, por mais que a gente esteja passando por um período de sombras terrível, porque estamos aqui na Terra para a gente passar por umas situações, a gente sente o carinho de Deus, a gente sente a ternura de Deus, a gente sente o cuidado de Deus. Através de pessoas, através dos nossos mentores, né? Estão com a gente ali, ó, firme e forte, não largam. Eles falaram, vou acompanhar esse menino, deixa eu ir até sempre. Através de animais. Mas sempre no nosso silêncio também a gente percebe essa amorosidade. Então a gente só precisa parar e escutar. E outra dica, fica a dica para vocês, quem ainda não leu esse romance de Emmanuel, Paulo Estevão, maravilhoso. Maravilhoso. Eu sempre trago nas conversas algum trecho, porque primeiro porque me tocou, né? É um romance que me toca muito a história de Paulo Estevão, mas também porque mostra essa sementinha sendo germinada, principalmente no coração de Paulo, né, que antes era Saulo, que dizimava todos os cristãos e depois ele foi propagar o evangelho. Pensa que terra dura tinha ali naquele coração e que, a partir do encontro com o Mestre Jesus, essa terra foi sendo adubada de amorosidade. Então, vamos sentir, vamos perceber essa amorosidade de Deus. Emmanuel continua falando para a gente que exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Então, a semente ela vai requisitando muito da gente. E principalmente no que diz respeito ao tempo. Como eu disse para vocês, às vezes as coisas não acontecem no nosso tempo. A gente é muito assim imediatista. Ah, eu quero isso para hoje. E deu ruim, não vai dar certo não. Sempre o tempo é o tempo necessário para que a gente possa estar preparado para receber aquela bênção, ou para receber aquela situação. Sempre é o tempo de Deus. E com a semente não é diferente. E quando eu estava pensando nessa ideia do tempo adequado, eu lembrei de Eclesiastes, né? Quando fala que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, né? Tempo de matar e de curar, de derrubar, de edificar, de chorar, de rir. Há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo, tudo, tudo. E aí, para quem gosta de música, eu também lembrei da oração ao tempo do Caetano Veloso, né? És um Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. O tempo é compositor de destinos. O tempo, de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e que eu espalhe benefícios. Então, que o tempo possa iluminar e nos ajudar para que a gente possa realmente semear coisas boas, espalhar benefícios. E falando em tempo, tem esse trechinho do Fernando Pessoa, que é um meu, assim, gosto muito, meu poeta assim, predileto, que ele fala, há um tempo em que a gente precisa abandonar essas roupas usadas que a gente está usando e que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que sempre levam aos mesmos lugares. Esse tempo é o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre
à margem de nós mesmos. Já perceberam isso, né? Às vezes a gente usa uma roupa, vamos imaginar essa ideia dessa roupa usada, né? Que ela já tem a forma do nosso corpo, já está ali, ó. Tá ótimo, não preciso usar outra não, essa daqui tá boa. Para que eu vou me arriscar a fazer outras coisas? Para que eu vou me arriscar e vir aqui na comunidade Ramatiz e talvez ajudar em alguma coisa, ajudar na sopa fraterna? Ah, o meu sábado já tá ótimo, tô tranquilinho, eu durmo até mais tarde, não preciso. Para quê? Então tem um tempo, e esse tempo é pedido a cada um e cada uma de nós, que é esse tempo da travessia. E se a gente não faz essa travessia, talvez a gente perca sim, perca a oportunidade de conhecer novas coisas, conhecer novos lugares, fazer coisas diferentes que podem ser o que a gente está precisando no momento, auxiliar, semear, plantar, né? Então pensei no tempo e lembrei disso, que o tempo é importante e a gente precisa cuidar com isso. No nosso imediatismo, a gente precisa. Eu plantei não o corpo, eu plantei só a semente. Foi só a semente que foi plantada. Lá no iniciozinho é só a semente que a gente planta. E aí Emmanuel vai falando nisso, nessa questão do tempo, né? Porque ele fala que há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro. Impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Emmanuel está lembrando disso, né? Dessa inquietude, perdão, dessa ansiedade que a gente tem para fazer as coisas, dessa loucura desse mundo moderno que quer rápido, rápido, mais rápido. Não, é rápido, é rápido, é rápido. Não, está muito devagar. Nossa, você é devagar demais. Você tem que fazer rápido. E aí a gente não olha para a pessoa. A gente coisifica as pessoas, né? A gente começa a coisificar, né? A gente não olha. Então ele está falando assim, olha, olhando para esse plantio, olhando para esse movimento, tem muita gente inquieta, tem muita gente insaciada e que usa da ambição, que usa do domínio, que usa da mentira. E aí, só que ele vai falar uma coisa assim, olha, essas pessoas, muitas das vezes elas fazem tudo isso, mas elas incham e caem. Porque se eu plantar isso, e aí a gente vem para a nossa lei universal, né? A nossa lei universal do que eu planto, eu colho. Então, se eu planto isso, se eu planto raiva, se eu planto cobiça, se eu planto ambição, se eu planto mentira, irremediavelmente, meus amigos, a gente vai colher isso. Não tem como. Não tem como a gente não colher o que a gente planta. Não há possibilidade. É uma lei natural. E é de uma amorosidade imensa do nosso Criador, porque é uma oportunidade única que a gente tem de estar aqui na Terra, nesse planeta denso que só, e aí a gente está sendo provado a cada dia, a gente tem que, né, mostrar a cada dia que a gente está andando para frente, e não tem problema se a gente não tiver também não, a gente não retrocessa, mas a gente fica paradinho, né? Mas ninguém quer ficar paradinho, todo mundo quer ir para frente, né? Quer crescer, quer evoluir. Então a ideia é, se a gente planta isso, irremediavelmente a gente vai colher isso também. Não tem saída. Não tem saída. Então a gente precisa ter esse cuidado. Nenhuma edificação ela se sustenta dessa forma, né? E aí não souberam aprender com a semente minúscula. Aí Emmanuel vem ensinando, né, para gente, que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões da luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. A gente precisa saber começar. Lembra que eu falei que a semente é o início do processo? Então, quando a gente começa
com consciência, a gente tem essa consciência de que, sim, vão acontecer muitas coisas, mas agora eu estou começando, pode ter certeza que as coisas vão evoluir bem, né? E aí a gente segue, né? A gente faz esse movimento do plantio acontecer de uma forma muito tranquila, porque o maior ensinamento é a gente saber assim, olha, se eu sei começar, se eu tenho consciência de que eu vou plantar amorosidade, se eu vou plantar cuidado, né? E eu não estou falando que é fácil isso não, tá, meus amigos? Não é. Tem dia que a gente está assim, ó, por um fio. Aí nesse dia a gente respira, tenta centrar. Tem uma amiga que fala assim, olha, quando você estiver daquele jeito, respira. Porque na hora que a gente respira, realmente, a gente está jogando ar novo e a coisa está fluindo de uma outra forma. Então eu tô para dar um trem, respiro, paro, respiro e falo, olha, o que é do outro, é do outro. Por que eu vou entrar nessa energia? Não é minha. Não é minha, é do outro. Do mesmo movimento que a gente semeia, né? Se o outro está semeando guerra, discórdia, deixe ele semear isso. Claro, um aprendizado que eu estou tendo, que eu sempre tive, né? Principalmente com as constelações familiares, me ensinaram, mas nos trabalhos, na sala mediúnica, a gente está. Toda hora a gente tem tem um irmão para lembrar a gente disso. Ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. Até para ajudar, o outro precisa estar aberto e disponível para ser ajudado. Até para eu querer ajuda, eu tenho que falar assim: me ajuda. Eu preciso estar disponível para ajuda. Nem a espiritualidade consegue acessar alguém que não queira ajuda. E olha, foi um irmão espiritual que disse isso. Nem a espiritualidade consegue acessar se aquele irmão, se aquela irmã não estiver aberto, não estiver disponível para ser ajudado. Entende? A energia que a espiritualidade vai usar para estar aqui, para vir nos ajudar. Gente, não quero não. Ah, foi minha tia, minha bisavó que me mandou aqui. Então, até para ajudar, até para esse processo, a gente precisa estar disponível. E aí a gente vai caminhando, né? O caminho da elevação, então a gente já, lá, a nossa sementinha, a gente foi sensação, né? Hoje a gente é emoção, a gente vai caminhar para a sabedoria, vai caminhar para a arcangelitude, todos nós vamos fazer esse caminho. Claro que é tempo, né, gente? Nossa, vai ter tempo. Bora pensar que para a gente chegar, né, lá na arcangelitude, né, para ser um arcanjo, a gente vai ainda caminhar muito, vamos reencarnar ainda muito, mas a gente precisa ter essa consciência que o caminho da elevação é com trabalho, é com esforço, é com perseverança, é com paciência. Vamos lembrar sempre da semente, do processo da semente. E no esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase, pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Então, o que eu disse para vocês, a gente precisa começar. Então, na hora que a gente começa esse plantio dessa semente pequenina, como eu disse, que pode ser um boa noite, como a gente fez lá no início, que pode ser um tudo bem com você. Às vezes a gente manda tanta mensagem e talvez naquele dia a gente precise de um oi falado, sabe? Escutar a voz, fazer uma visita. E hoje a gente está muito impessoal. Que tal a gente começar a plantar o cuidado com o outro, visitar o nosso irmão, talvez perguntar como que o outro está? A gente nunca sabe o tamanho da dor do outro. E às vezes a gente está tão imerso nas nossas dores e que talvez se eu for acolher também o outro, eu vou também estar acolhendo, eu vou também estar me ajudando, estar me auxiliando. E já caminhando para o nosso final, já estou aqui com os meus amigos que vão nos ajudar no nosso passe. A encarnação é isso, é um processo de progresso moral, progresso intelectual, e hoje nós somos a nossa melhor versão.
Pode ter certeza que hoje nós somos nossa melhor. Quem está aqui hoje é a minha melhor versão. Quem está aqui hoje, vocês que estão aqui hoje comigo, nós somos a nossa melhor versão. Então a gente precisa ter essa consciência disso, que lá atrás a gente já pode ter feito muita coisinha, né? Não tão legal, mas hoje a gente está aqui, querendo aprender, querendo crescer, querendo evoluir. E na lição da semente, só depois dando uma dica para vocês, até para o Evangelho no Lar, quem quiser, esse livro também é muito legal, Jesus no Lar. Jesus fala que é isso, né? Como a gente já disse lá no início. A ideia do reino é como a semente minúscula de trigo. Ela é imperceptível, ela suporta o peso, mas se germina a pressão e a impureza do solo, não paralisam a marcha da semente. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. E a gente também precisa saber disso, né? A gente precisa produzir frutos de esperança, bondade. Então, a gente, por mais que às vezes a gente mantenha os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho no bem, no lugar em que a gente se encontra, é o traço indiscutível da nossa elevação. Então, que a gente possa caminhar para isso, né? Então, para que a gente possa, para todos nós que temos sede de amor, que a gente possa reconhecer, que a gente possa olhar, que a gente só precisa começar. A gente possa reconhecer as nossas qualidades, mudar, agir e estar a serviço, como a semente está. Está a serviço do bem e do amor. Esse sempre é o nosso convite, é o convite do Mestre Jesus para a gente. Mas a gente precisa saber começar. A gente precisa muito saber começar. E a gente precisa se mobilizar para isso, né? Então, que a gente possa, nessa nossa vibração final, pensar um pouco nesse movimento da semente e a gente se coloque nesse lugar para que a gente possa ser e fazer a diferença no mundo. Então, eu queria que todo mundo sentasse confortavelmente. Que a gente possa sentar. E eu queria que vocês observassem essa paisagem. E antes de fechar os olhos, imaginasse que a gente está indo para lá. Todo mundo, a gente vai sentar nesse espaço que tem de frente a essa cachoeira. Enquanto os nossos irmãos médiuns vão dando passe, a gente vai estar sentadinho, observando essa cachoeira, observando a força da água na vida da gente. E a gente traz à memória da gente essa ideia da semente, né? Que é tão minúscula, mas tem tanta força, tanta coragem, tanta resiliência. E a gente consegue sentir a presença dos nossos mentores, do nosso mentor do nosso lado, reforçando justamente isso. O maior que seja a dificuldade, o desafio, a dor que a gente possa estar passando nesse momento, no coração de cada um e cada uma de nós existe a semente da fé. A gente só precisa começar um movimento e lembrar que o Mestre Jesus nos convidou e falou a cada um de nós que nós somos deuses e que a gente não precisa ter medo. E a gente vai chegando perto dessa cachoeira e a gente vai tocar na água. Cada um e cada uma toca na água. Na medida que a gente toca nessa água, a gente sente a força criadora. A gente sente a força amorosa do Mestre Jesus, que modifica e que transforma as nossas vidas.
E se talvez a gente tenha chegado aqui ansioso, angustiado, na medida que a gente sente a energia da água, a força da natureza, né? Esse elemento tão forte que está presente com a gente todos os dias, nós somos renovados. Assim como a semente precisa da chuva para fortalecer, para fortificar, cada um e cada uma de nós sente-se renovado e renovada. E aí agora eu consigo fazer tudo. Eu posso tudo. Eu posso porque o Mestre Jesus está comigo e eu posso porque eu quero, eu consigo. E a gente vai sentindo esse poder. É como se estivesse germinando no coração da gente todo o amor e toda a força, toda a luz. E essa luz sai de nosso coração muito azulada, uma luz muito azulada, muito potente agora, e vai encontrar as pessoas que precisam. Segue para nossa casa, para a casa dos nossos familiares, para os nossos amigos, para as pessoas que estão nos hospitais, para as pessoas que estão em situação de rua, para todos que precisam, que agora a gente consegue ser e fazer a diferença, porque essa semente do amor, da fé e da força foi germinada. E fortalecidos e fortalecidas, cada um e cada uma de nós, a gente faz o movimento agora de despedir do nosso mentor individual, né? Olha para essa cachoeira, olha para essa força, para essa potência que a água tem. Respira fundo, sentindo toda essa energia. E a gente vai voltando para cá. Agora, mais fortalecidos, mais animados, certos de que vamos dar bons frutos. A gente começou. Esse é o convite. A gente precisa somente começar. E voltando para cá, a gente se aproxima do nosso corpo físico e novamente acoplamos em 1, 2, 3. E agora mais fortes e animados, juntos e juntas a gente faz a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, gratidão imensa por estarmos juntos hoje e que a gente possa ter uma semana iluminada. Até a próxima.